O celular tocou, interrompendo o silêncio da noite. Rafael atendeu, reconhecendo imediatamente a voz familiar de Marcos. Culpa. Eu fiz o que não podia, Rafael, disse Marcos, a voz tensa, carregada de arrependimento. Rafael congelou. O que você fez? Ele perguntou, a ansiedade apertando seu peito. Eu roubei tudo de você, Marcos confessou, as palavras caindo como uma pedra em seu coração. Como assim? Rafael murmurou, sua mente incapaz de processar a gravidade da revelação. O telefone tremia em suas mãos, e o chão parecia desabar sob seus pés. O amigo de anos, alguém em quem ele confiava como irmão, havia traído sua confiança de uma maneira irreparável. A realidade parecia impossível, mas a voz de Marcos não mentia. Eu sei que você nunca vai me perdoar, mas eu precisava que você soubesse, disse Marcos. E então a linha se cortou. Rafael ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer, com a sensação de que o mundo inteiro havia desmoronado. Rafael estava em choque, sentado na sala escura, tentando entender o que acabara de ouvir. Marcos, seu amigo de longa data, o traíra de uma maneira que ele nunca imaginara. Os minutos passaram como horas enquanto ele tentava processar a brutalidade da situação. Como ele pôde fazer isso? Pensava, sem encontrar respostas. Não conseguia acreditar que o homem que conhecia tão bem fosse capaz de tamanha crueldade. Ao longo dos anos, dividiram segredos, vitórias e até derrotas, mas tudo isso havia se dissipado em um único ato de traição. A dor se espalhava como uma febre, queimando sua mente e coração. Ele não sabia o que fazer agora, se o perdão ainda era uma opção, ou se a raiva dominaria sua próxima decisão. A única coisa clara era que sua vida, como ele conhecia, já não existia mais. O tempo parecia ter parado enquanto Rafael refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele se levantou lentamente e foi até a janela, olhando para a rua vazia lá fora. Seu coração ainda doía com a verdade que acabara de ser revelada. Como tudo foi tão fácil para ele? Perguntou-se. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia se libertar da sensação de traição. Não era apenas o roubo do que era seu, mas a perda de algo que nunca poderia ser recuperado. A confiança. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, mas a imagem de seu amigo, agora inimigo, o assombrava. Eu preciso entender o que aconteceu, pensou, a decisão começando a tomar forma. Os minutos que se seguiram foram marcados por uma luta interna. Rafael não sabia o que fazer, a raiva o consumia, mas ao mesmo tempo, havia um senso de vazio que o fazia questionar suas próprias ações. Ele queria confrontar Marcos, mas o medo de perder ainda mais o impedia. O que restaria de sua vida depois de tudo isso? Ele respirou fundo e se afastou da janela, os passos pesados como se o peso de sua própria decisão o estivesse puxando para baixo. Sua mente estava uma tempestade, mas algo dentro de si o dizia que ele precisava agir. A raiva, agora misturada com a dor, o impulsionava a buscar respostas, a enfrentar o que havia sido roubado dele. Rafael sentou-se novamente no sofá, o peso de suas emoções agora mais presente do que nunca. O que eu faço? Ele pensou, a dor crescendo. A raiva ainda estava lá, mas agora havia também um sentimento de impotência. A quem ele poderia contar? A quem ele poderia recorrer? Ninguém mais parecia confiar nas mesmas pessoas que ele confiava, e esse vazio o engoliu ainda mais. Mas havia algo mais, algo que se acendia dentro dele. Uma chama de determinação. Ele não podia simplesmente deixar isso acontecer. Não podia deixar que Marcos saísse impune. Ele iria atrás de respostas, não importa o custo. A decisão estava tomada.
A vingança começaria em breve. Rafael acordou com a sensação de que sua vida havia parado. O vazio que sentia na manhã seguinte ao telefonema era ainda mais profundo. Ele se levantou da cama, sem saber o que fazer. Cada movimento parecia lento, como se o mundo ao seu redor estivesse distorcido. Ele tentou pensar em Marcos, mas o peso da traição o impedira de concentrar-se. Eu preciso entender o que aconteceu, por que ele fez isso, pensava, tentando buscar algum sinal de que tudo não passasse de um pesadelo. Cada vez que lembrava o que ouvira, uma dor insuportável o invadia. Mas a ideia de não buscar respostas o aterrorizava ainda mais. Era como se ele estivesse sendo sugado por um abismo, sem saber como sair de lá. O dia parecia se arrastar. Rafael sentiu como se o tempo tivesse se distorcido. Foi até o banheiro e olhou para seu reflexo no espelho, tentando encontrar algo familiar, mas nada parecia certo. O homem refletido não era mais o mesmo. Sua vida havia mudado, mas ele não sabia como lidar com isso. Eu tenho que enfrentar isso de frente, murmurou para si mesmo, um eco de raiva misturado com impotência em sua voz. Seus pensamentos estavam confusos, mas havia algo dentro dele que o impulsionava a tomar uma decisão. Ele não podia mais fugir. Era hora de descobrir o que realmente acontecera com Marcos e, acima de tudo, com a sua confiança. Enquanto Rafael se preparava para sair, um novo pensamento lhe ocorreu. E se ele não estivesse sozinho nessa? E se outras pessoas estivessem envolvidas? A ideia o incomodava profundamente. Marcos sempre havia sido um amigo fiel, ou pelo menos parecia ser. Mas o que ele fez agora não tinha explicação. A dúvida e a raiva começaram a se misturar. Rafael sabia que precisava encontrar respostas, mas isso significava enfrentar o pior. Ele pegou sua chave do carro e saiu para a rua. O som do motor do carro ligando parecia tão alto, tão estranho, como se nada ao seu redor fosse real. Ele estava prestes a entrar em um caminho que não sabia onde levaria, mas não havia volta. Rafael dirigiu por horas sem destino certo. Sua mente estava cheia de perguntas, mas sem respostas. O que Marcos havia feito? E o que ele deveria fazer agora? Era impossível acreditar que seu amigo fosse capaz de tanta maldade. O caminho parecia interminável, mas ele não parava. Quando finalmente entrou na cidade, o cansaço tomou conta de seu corpo. A adrenalina que o mantinha acordado começou a diminuir. Ele estacionou em frente a um café e ficou ali por um tempo, observando o movimento da rua. O mundo ao seu redor parecia normal, mas para ele, nada mais fazia sentido. Enquanto observava as pessoas passando, Rafael começou a questionar tudo o que acreditava sobre amizade, confiança e lealdade. O que eu fiz para merecer isso? Ele pensou. Sua mente estava tomada pela raiva, mas também por uma sensação de perda. Ele sabia que não podia mais confiar em Marcos, mas e o resto de sua vida? O que mais ele perdera sem saber? As perguntas continuaram a se multiplicar, sem fim. Eu preciso de respostas, disse Rafael para si mesmo, com mais firmeza agora. Ele não podia continuar vivendo com essa incerteza. E talvez, apenas talvez, enfrentar Marcos de uma vez por todas seria o único caminho para entender sua dor. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva, confusão e uma crescente necessidade de encontrar respostas. Rafael se afastou dos amigos, isolando-se em seu próprio sofrimento. Cada encontro com alguém parecia uma farsa. Ele não conseguia mais confiar em ninguém. Marcos havia sido seu irmão. E agora ele não sabia mais em quem confiar. Sua mente estava cheia de fragmentos, como se fosse um quebra-cabeça quebrado que ele não conseguia remontar.
Eu preciso descobrir o que realmente aconteceu, pensava Rafael enquanto caminhava pela cidade. Mas o que ele descobriria? A raiva o consumia, e o desejo de vingança crescia. Mas a dúvida também estava ali, uma sombra que o fazia questionar sua própria sanidade. Ele não podia mais voltar atrás. A dor da traição parecia cada vez mais pesada. Rafael começou a investigar, vasculhando as redes sociais de Marcos, buscando qualquer pista que explicasse o inexplicável. Cada foto, cada mensagem, parecia uma mentira em sua frente. Ele começou a conectar pontos que antes não faziam sentido, como peças de um quebra-cabeça distorcido. Mas, por mais que procurasse, nada parecia trazer clareza. O que ele realmente sabia sobre Marcos? Não mais do que qualquer outra pessoa. O que ele sentia agora não era só dor. Era a sensação de estar se perdendo dentro de uma rede de mentiras e incertezas. Ele precisava da verdade, e não poderia parar até encontrá-la. A pressão começou a afetar sua saúde mental. Rafael passava noites em claro, ruminando sobre o que tinha feito Marcos. Seu trabalho, suas amizades, tudo estava começando a desmoronar. Ele não conseguia mais focar em nada. As mensagens de texto que trocara com Marcos antes da traição se tornaram um martelo, batendo em sua cabeça a cada segundo. Como eu não vi isso antes? Ele se perguntava, o arrependimento martelando em sua mente. Ele havia dado tudo de si para um homem que não era mais digno de sua confiança. Mas havia algo mais, algo que Rafael ainda não entendia. Por que Marcos o havia escolhido? Qual era o real motivo por trás de sua traição? Após dias de angústia, Rafael decidiu confrontar Marcos. Ele sabia que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Mas precisava saber o que estava acontecendo. Sentia que algo estava sendo ocultado, que havia mais do que o simples ato de traição. Ele procurou por Marcos em seu apartamento, sua mente martelando uma série de perguntas. Quando chegou lá, o coração batia forte em seu peito. A porta estava entreaberta. Rafael respirou fundo e entrou. A cena diante dele não era o que ele esperava, mas era ainda mais desconcertante. Marcos estava ali, mas não estava sozinho. E ali, diante dele, estava o último pedaço do quebra-cabeça que Rafael não sabia se queria montar. Rafael ficou parado na porta, a visão do que estava acontecendo diante dele parecendo um pesadelo. Ele não conseguia entender o que via. Marcos, aquele em quem confiara tanto, estava agora com outra pessoa, e aquilo parecia a última gota de seu sofrimento. Isso é o que você realmente queria, Marcos? Rafael pensou. A raiva o consumia, mas havia algo mais profundo, algo que se acendia dentro dele. Era como se ele tivesse sido traído não apenas por Marcos, mas pelo mundo. Ele precisava dar um passo à frente, precisava entender o que realmente estava acontecendo, e de uma forma ou de outra, Marcos teria que pagar. O que quer que estivesse acontecendo ali, ele não poderia mais ignorar. Rafael mal conseguia respirar. O que ele viu naquela sala foi mais do que uma simples traição. O ambiente estava carregado de tensão, mas algo não se encaixava. Marcos, sentado ao lado de uma figura desconhecida, parecia alheio à presença de Rafael. O olhar de Rafael se fixou na cena diante dele, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu te dei minha confiança, Marcos. Como você pôde fazer isso? Pensou Rafael, o coração apertado. No entanto, uma sensação estranha começou a se formar em sua mente. Algo não parecia certo. A figura desconhecida parecia tão perdida quanto ele, com os olhos vazios. Ele precisava saber a verdade, e sabia que não poderia mais voltar atrás. Antes que Rafael pudesse reagir, a figura misteriosa levantou-se, e foi como se o tempo tivesse parado.
A pessoa se virou para ele, e seus olhos, um tom de verde intenso, fixaram-se diretamente nos dele. Você não sabe o que realmente aconteceu, não é? Disse a figura, a voz suave, mas com uma ponta de dor. Rafael sentiu como se algo estivesse sendo retirado de sua mente, como se a história toda tivesse sido uma mentira. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou. A raiva agora misturada com uma sensação de inquietação crescente. Ele não sabia em quem confiar, mas sentia que aquela pessoa tinha algo importante a dizer, algo que mudaria tudo. Era como se ele tivesse sido jogado em um jogo onde as regras estavam mudando constantemente. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A pessoa diante dele sabia algo que ele não sabia, algo crucial. Eu não sei o que você quer dizer, mas não vou te ouvir, disse Rafael, tentando controlar a raiva que estava prestes a explodir. Mas a pessoa não se afastou. Você vai querer saber a verdade, continuou, a voz firme, como se já soubesse o que estava por vir. A dúvida apertou o peito de Rafael. Ele sempre pensou que sabia o que estava acontecendo, mas agora sentia como se estivesse no centro de uma rede de mentiras e enganos. Desagalhos. A raiva que ele sentia por Marcos foi substituída por uma curiosidade desconcertante. O que mais ele não sabia? A figura misteriosa fez um movimento brusco e começou a andar em direção a Rafael. Você não entende. Marcos não é quem você pensa que ele é, disse a pessoa. Rafael não podia acreditar o que ela estava dizendo. Ele queria explodir de raiva, mas algo dentro de si o impedia de reagir de forma impulsiva. A pessoa continuou: a traição que você viu não é a pior parte disso. Lá a pessoa da madre lindo. Durante penis, quanto Israel continuou: a traição que você viu não é a pior parte disso. Marcos está envolvido em algo muito maior. Ele tem motivos que você jamais imaginou. Rafael estava atônito, tentando processar tudo o que estava sendo dito. A dor e a raiva estavam sendo substituídas por uma sensação de incredulidade, como se sua realidade estivesse desmoronando diante de seus olhos. Você está mentindo, disse Rafael, a raiva e a incredulidade tomando conta de seu corpo. Mas a figura não recuou. Eu não sou a única que sabe. Muitas pessoas estão envolvidas nisso, a pessoa respondeu calmamente. Rafael ficou paralisado. Ele nunca imaginou que isso fosse possível, que tudo o que ele conhecia fosse uma mentira tão profunda. Mas agora, ele estava diante da verdade, ou pelo menos de uma parte dela. A pessoa olhou nos seus olhos, e por um momento Rafael viu algo ali que ele nunca imaginou. Compaixão. Rafael sentiu o peso da revelação sobre seus ombros. A verdade que a figura misteriosa havia revelado estava mexendo com sua mente de uma maneira que ele não sabia como lidar. Se tudo isso for verdade, se Marcos estiver envolvido em algo maior, eu preciso agir, pensou Rafael, sua mente fervilhando. Ele olhou para Marcos, que estava silencioso, evitando seu olhar. A tensão era palpável. Rafael podia sentir a raiva borbulhando em seu peito, mas ele também sabia que precisava de respostas claras. Chega de jogos, disse Rafael com uma voz grave, quebrando o silêncio. Agora é hora de você me dizer toda a verdade. Marcos olhou para ele e por um momento parecia que ele iria falar, mas nada saiu de sua boca. Rafael sentiu a frustração crescendo, o desejo de finalmente entender tudo o dominando completamente. A tensão no ar estava tão densa que Rafael quase podia tocá-la. Ele avançou em direção a Marcos, seu corpo vibrando com raiva contida. Você vai falar ou vai me forçar a arrancar isso de você?
gritou Rafael, a voz preenchida com frustração e dor. Marcos recuou, mas seu silêncio foi mais pesado que qualquer palavra. Ele não estava pronto para contar a verdade. Rafael começou a sentir uma sensação crescente de desespero, a percepção de que Marcos estava escondendo algo crucial. A raiva tomou conta de sua mente, mas, ao mesmo tempo, algo o detinha. Era como se ele estivesse prestes a ultrapassar um limite, e ele sabia que não poderia voltar atrás. Eu não vou parar até que você me diga tudo, Rafael disse, a voz firme, mas cheia de uma angústia silenciosa. Foi então que Marcos falou, mas suas palavras foram como um soco no estômago. Eu não tinha escolha, Rafael. Eles ameaçaram minha família. A confissão foi como um choque elétrico. A confissão foi como um choque elétrico. Rafael não sabia o que pensar. A raiva ainda estava lá, mas agora havia uma sensação de confusão. Quem são eles? O que você está dizendo? Rafael perguntou, a voz falhando pela primeira vez. Marcos olhou para ele com uma expressão que mistura culpa e medo. Eu me envolvi com pessoas erradas. Eu tentei sair, mas não consegui. Eles me forçaram a fazer o que fiz. As palavras de Marcos caíram como pedras pesadas no coração de Rafael. Mas algo não estava certo. Se Marcos estava realmente tão desesperado, por que ele ainda o havia traído? Algo ainda não fazia sentido. Rafael olhou para Marcos, seu rosto agora um emaranhado de emoções conflitantes. Ele queria acreditar no que Marcos estava dizendo, mas algo o impedia. E sua lealdade, Marcos? E os anos que passamos juntos? Tudo isso não significou nada para você? Disse Rafael, a voz trêmula com raiva e dor. Marcos se afastou, começando a explicar as circunstâncias que o haviam levado a tomar a decisão de trair Rafael. Mas Rafael não conseguia mais ouvir. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele havia dado tudo por esse homem, acreditado em cada palavra, e agora estava sendo jogado para longe. Eu te dei tudo, Marcos, disse Rafael, a voz baixa, mas cheia de desespero. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Rafael soubera que nada mais seria igual. Rafael não sabia mais o que fazer. Ele sentiu como se estivesse em um beco sem saída. A raiva que sentia por Marcos era insuportável, mas a dor de ser traído por alguém em quem confiava era ainda pior. Agora você vai pagar por tudo isso, Rafael pensou, a determinação tomando conta de sua mente. Eu não posso mais viver com essa mentira. Ele deu um passo em direção a Marcos, mais uma vez sentindo a raiva tomar conta dele. Eu não sei o que fazer com você, mas você vai pagar pelo que fez, Rafael disse, a voz cheia de uma mistura de dor e vingança. O silêncio no ambiente era opressor, e Rafael sabia que essa seria a última vez que ele veria Marcos como amigo. Após o confronto, Rafael sentou-se sozinho, refletindo sobre as palavras de Marcos. Será que eu tomei a decisão certa? Ele se perguntou. A raiva que o consumia nas últimas semanas agora parecia diluir-se em uma sensação de vazio. Ele pensou nas ameaças que Marcos enfrentou, nas palavras de arrependimento e no que realmente significava justiça. Mas a dor da traição ainda estava ali, enterrada fundo em seu peito. Rafael sabia que nada iria apagar o que acontecera, mas também sabia que precisava seguir em frente. O que quer que fosse, ele não poderia mais viver preso ao passado. O primeiro passo para a cura seria aceitar que a vingança não lhe traria paz. Eu preciso me afastar disso, disse Rafael, a voz fraca, mas resoluta. A jornada ainda estava longe de terminar,
mas ele sabia que estava pronto para encontrar uma nova direção. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a se afastar de tudo o que o ligava à traição. Ele evitou Marcos e até mesmo os amigos que, por algum motivo, ainda se alinhavam com ele. Não era mais sobre vingança, mas sobre encontrar a paz dentro de si. Eu não posso deixar isso me consumir, Rafael pensou enquanto caminhava pelas ruas da cidade, tentando se reconectar com o mundo. Cada passo era mais difícil que o anterior, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. Ele não poderia permitir que a dor controlasse sua vida por mais tempo. Eu vou seguir em frente, disse Rafael, as palavras saindo com firmeza, como se fossem a primeira etapa para deixar a escuridão para trás. A verdade era que ele não sabia o que o futuro traria, mas estava pronto para reescrever sua própria história. O telefone de Rafael tocou mais uma vez, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Marcos. Rafael hesitou, sentindo uma onda de emoções invadir seu peito. Ele queria ignorar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de si dizia que ele precisava ouvir o que Marcos tinha a dizer. Será que agora ele realmente se arrepende? Rafael pensou. A decisão de responder não veio fácil. Ele não sabia se estava pronto para lidar com isso novamente, mas também sabia que sua jornada de cura dependia disso. Ele não poderia mais viver com a dúvida. Rafael olhou para a mensagem e, com a mente cheia de incertezas, decidiu responder. Talvez fosse hora de finalmente dar um fechamento, ou talvez apenas um novo começo. A resposta de Marcos foi simples, mas carregada de dor. Eu não espero que você me perdoe, mas eu preciso que você saiba que estou arrependido. Eu destruí a única coisa boa que eu tinha. Rafael leu a mensagem, as palavras parecendo mais pesadas a cada linha. Ele sabia que o perdão não viria facilmente, mas algo dentro de si se moveu. Ele não sabia se conseguiria perdoar Marcos, mas sabia que precisava deixar o ódio ir. Ele havia se entregado ao sofrimento por tanto tempo, que agora, ao olhar para aquelas palavras, algo se desfez. Eu não sou mais quem eu era, pensou Rafael, com um suspiro profundo. Eu tenho que seguir em frente de verdade. As palavras de Marcos eram um convite para a reconciliação, mas Rafael sabia que isso não significava que ele tinha que aceitar tudo o que aconteceu. Ele tinha que encontrar sua própria paz. Nos dias seguintes, Rafael começou a reconstruir sua vida, passo a passo. Ele sabia que não poderia apagar o que aconteceu, mas a dor já não tinha mais o controle sobre ele. Eu sou mais forte do que isso, pensou enquanto saía para um encontro com amigos que ele havia evitado por tanto tempo. Não era sobre esquecer ou perdoar, mas sobre se libertar das correntes que a traição havia colocado ao seu redor. Rafael sorriu para seus amigos, e embora a dor ainda estivesse ali, agora ele a via de uma perspectiva diferente. Ele estava finalmente pronto para avançar, para viver a vida que merecia. A partir de agora, é só para mim, Rafael disse, sentindo uma leveza no coração, como se tivesse deixado algo para trás, algo que não poderia mais defini-lo. Rafael estava em um bar, sentado com um copo em sua mão, pensando sobre o caminho que percorrera. A conversa com seus amigos parecia distante, suas palavras ecoando sem realmente alcançá-lo. O telefone vibrava constantemente, mas ele ignorava. As mensagens de Marcos ainda estavam ali, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Será que o que ele disse é verdade? Será que ele realmente mudou? Rafael se perguntou. A dúvida surgindo em sua mente mais uma vez. As respostas estavam além de suas forças e ele sabia que o último passo em sua jornada seria o mais difícil. Eu não posso mais ficar preso ao passado, pensou, enquanto se levantava e saía do bar. Algo dentro de si o impulsionava a seguir em frente,
a tomar a última decisão. E Rafael caminhou até o local onde Marcos estava, sentindo a tensão crescer em seu peito. Eu preciso disso, ele pensou. Eu preciso de um encerramento. O que quer que acontecesse naquela noite, ele sabia que deveria finalmente confrontar Marcos e entender o que realmente se passara. Ele chegou à porta do apartamento de Marcos, e o medo de tudo voltar à tona tomou conta dele. A raiva, a dor, a dúvida, tudo isso estava ali, esperando para ser liberado. Ele tocou a campainha, e quando a porta se abriu, sentiu uma mistura de raiva e compreensão. Marcos estava ali, mas não era mais o amigo que ele conhecia. Não havia mais espaço para palavras vazias. Era hora de encarar a verdade de frente. Você não pode mais fugir da verdade, disse Rafael, sua voz firme. Marcos, 30, estava na sua frente, os olhos cheios de arrependimento, mas também de medo. Ele sabia que o momento que Rafael estava esperando havia chegado. Eu não sei se você vai me perdoar, mas eu preciso que você entenda o que aconteceu. Eu estava preso, Rafael. Eles me ameaçaram, mas isso não é desculpa para o que eu fiz. Marcos explicou. A voz trêmula, Rafael o encarou. O choque e a raiva ainda presentes, mas uma parte dele sabia que já não era sobre vingança. Era sobre aceitar a verdade e seguir em frente, independentemente do que isso significasse. Eu sei o que você fez, e o que isso significou para mim, Rafael disse, a voz mais calma, mas com um peso que não podia ser ignorado. O silêncio que seguiu foi pesado. Rafael ficou ali, respirando profundamente, enquanto Marcos olhava para ele, esperando uma reação. Mas a única coisa que Rafael sentiu foi uma calma estranha. Eu não vou mais viver com isso, pensou Rafael, suas emoções finalmente se estabilizando. Ele não sabia se algum dia poderia perdoar Marcos, mas algo dentro dele sabia que essa conversa era a última etapa da dor. Eu te odeio, mas também me odeio por sentir isso, disse Rafael, sua voz mais suave agora. Ele sabia que não poderia mais se prender ao passado, o ódio, o arrependimento. Tudo isso fazia parte dele, mas não poderia ser o que o definia para sempre. Rafael deu um passo atrás, olhando para Marcos uma última vez. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu preciso seguir em frente, disse ele, a decisão tomada. Marcos ficou em silêncio, e por um momento parecia que tudo o que haviam vivido juntos não passava de uma memória distante. Rafael sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também sabia que ele havia encontrado algo importante: a liberdade de deixar o passado para trás. Adeus, Marcos, ele disse, antes de virar as costas e sair pela porta. A jornada de dor e vingança havia terminado, e agora Rafael estava pronto para seguir em frente, sem mais arrependimentos.